Oi, pessoal! Estamos aqui no nosso terceiro e último vídeo com a doutora Laura, médica de cuidados paliativos, e com o Max Alvim, diretor do nosso canal. E agora nós vamos conversar um pouco sobre os processos da morte. Quais são os processos da morte? E, por fim, nós vamos falar sobre um assunto que é muito delicado aqui no Brasil e causa muitas discussões, que é a eutanásia. Roda a vinheta! Ô, Laura, você vislumbra em algum momento no Brasil a gente conseguir lidar com o tema da eutanásia, enfrentar esse debate publicamente e uma hora a gente dar conta de pensar se o país não pode avançar um pouco mais no sentido da eutanásia? Qual é a tua opinião sobre a eutanásia? Eu acho que, assim, primeiro vamos falar sobre conceitos, né? A gente tem a eutanásia, que acho que é um nome que todo mundo conhece mais, que significa a interrupção da vida de alguém. Então, independente se a pessoa tem uma doença terminal ou não é esse o caso. Mas, normalmente, são pessoas com uma doença terminal e muito sofrimento, e que aí você faz, ativamente, você vai promover a morte daquela pessoa. A eutanásia é isso. A gente tem a ortotanásia e a distanásia. A distanásia é o oposto de cuidados paliativos. A distanásia é quando a gente luta pela vida a qualquer custo. Então, um paciente que a gente já sabe que está no final da vida dele, um paciente, por exemplo, com câncer de pulmão, que já foi tentado todos os esquemas terapêuticos, já foi esgotado todas as possibilidades de cura, e aí o paciente começa a ter falta de ar e você entuba o paciente e liga ele numa máquina de ventilação. Não vai ser isso que vai fazê-lo viver. Ele já estava morrendo, entendeu? Você vai estar, na verdade, prolongando o sofrimento. Você não vai estar dando mais vida para ele, você vai estar prolongando o sofrimento dele. E o outro conceito é a ortotanásia, que é esse meio do caminho, que é onde a gente tem os cuidados paliativos, na verdade. Que é, nem vou prolongar o sofrimento, nem vou adiantar a morte de alguém. Eu vou respeitar esse tempo, no tempo que ele for para durar. Eu acho que a sua pergunta é complicada, Max, porque a gente ainda está alguns passos atrás, inclusive nos cuidados paliativos aqui no Brasil, né? Em outros países, os cuidados paliativos já estão mais bem estabelecidos, não só como estrutura de saúde, mas também como estrutura cultural, né? Aqui no Brasil é isso. Eu ainda recebo muitos pacientes que vêm, agora me jogaram aqui porque não tem mais nada que fazer. Os cuidados paliativos é quando a gente vai para morrer. Os cuidados paliativos é quando os outros médicos já desistiram de mim. Quando a medicina já não tem mais o que fazer por mim. Então, eu acho que a gente está caminhando muito. Eu vejo isso desde o meu começo de formação, o quanto a gente já caminhou, o quanto os cuidados paliativos estão ganhando força no Brasil, o quanto a gente tem implementado isso na maior parte dos serviços de saúde. Não são todos ainda que têm equipes de cuidados paliativos. Então, eu acho que discutir a eutanásia sem antes ter conseguido discutir a ortotanásia não tem cabimento. A gente não vai conseguir chegar nessa discussão, porque é uma discussão, enfim, que precisa pelo menos já ter esse maior entendimento sobre o processo de morrer, sobre a morte. Mas uma das coisas que eu posso te dizer é que essa história de não adiantar e não prolongar começaram a fazer cada vez mais sentido em mim e nas minhas histórias com os meus pacientes. Às vezes, a gente quer terminar com o sofrimento por causa de todas as outras coisas que a gente falou antes, porque a gente não quer enfrentar ele, porque a gente não sabe lidar com o sofrimento nosso, porque a gente não sabe lidar com o sofrimento de um familiar próximo a nós. Então, eu vejo que algumas histórias de pacientes que já me pediram eutanásia, eu já vivi isso. E por isso que eu te digo que às vezes eu prefiro não pensar, porque eu não posso responder a isso. Então, eu já vivi histórias com pacientes que me pediram isso, o alívio do sofrimento pelo adiantamento da morte deles. Mas o que eu também percebi é que às vezes esse tempo que demorou para eles falecerem foi importante
para eles, para a família deles, para a organização deles enquanto estrutura, para a organização desse processo morrer nessa unidade de cuidado que é a família e o paciente, não só o paciente, não só a morte como algo, um momento único, mas como esse processo. Então, eu não sei se isso é a minha opinião pessoal, eu não sei se isso foi algo que eu aprendi para trabalhar também com cuidados paliativos no Brasil, mas eu acho que realmente a gente levar a discussão para a eutanásia é forçar algo que a gente ainda precisa discutir antes. A gente ainda precisa discutir cuidados paliativos. A gente ainda precisa discutir de ortotanásia e de distanásia. A gente ainda não conseguiu entender isso enquanto sociedade, enquanto sistema de saúde, enquanto estrutura de cuidado. E isso é muito importante da gente fazer e prestar atenção. Eu queria só fazer um adendo de uma coisa que você falou e que eu achei muito importante, que às vezes as pessoas não entendem, que a morte ela tem um processo, né? Então, e as pessoas não entendem, as pessoas acham que a morte é o dia que a pessoa morre. E às vezes, e não é que às vezes, e não é, né? A morte ela vem chegando, como eu falei em um vídeo anterior, sobre um termo sobre que é a terminalidade, que não é o meu tempo de vida, e sim o que significa a doença para o meu corpo, as sequelas que a doença está trazendo para o meu corpo. Então, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, eu tinha algumas sequelas quando eu descobri a doença. Hoje, essas sequelas, assim, já estão maiores. Hoje eu preciso de uma bengala para poder desfilar. Mas isso mexeu muito comigo, né? Porque eu vi que realmente a doença, ela tá, por mais que eu esteja fazendo alguns exames e as coisas estão, assim, caminhando, tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Eu já tô precisando de uma bengala. Porque queriam me dar um andador e eu disse um não gigantesco. Andador não! Agora não! E aí peguei a minha bengala. E às vezes isso causou um sofrimento muito grande para mim, né? E é um sofrimento que às vezes eu não tenho com quem compartilhar, porque às vezes eu vou compartilhar até mesmo na minha rede social, né? Que é o meu diário online, que eu escolhi me expor, né? Para poder, eu escolhi me expor, criar esse canal, expor o que eu estou passando, porque eu entendi que seria uma forma de eu poder ajudar outras pessoas a poder falar abertamente sobre o câncer, sobre a morte, sobre tantos outros temas delicados, sobre o tratamento, sobre o que a gente passa, sobre como o caminho não é só de flores, mas também pode ser muito colorido, depende de como você vai estar nesse caminhar. E aí eu encontrei uma resistência, que as pessoas falam, mas você tem que dar graças a Deus que você está andando. Não, eu não tenho que dar graças a Deus que está andando. Né? Eu pedalava 22 km por dia. Então, hoje, a bengala é um significado. Quando eu olho para ela, eu falo, tipo, antes eu sabia, eu tinha esperança que eu poderia andar, voltar a pedalar. Hoje eu olho para a bengala e falo assim, não vai ser tão fácil. Eu posso até voltar a pedalar, mas eu vou precisar vencer essa bengala aqui. Se eu vou conseguir, eu não sei. Eu peço todo dia que eu consiga, mas eu não quero mais me frustrar, porque eu já estou me frustrando muito. Então, eu estou deixando o barco seguir, né? Estou deixando fluir as coisas. Mas a morte é isso, ela vem se apresentando, né? Então... Nessas perdas, né, Dani? Eu acho que é muito importante isso que você está falando, sobre as perdas ao longo do processo. E que às vezes cai nisso, né? Mas você tem câncer, você está reclamando agora por causa de uma bengala, né? Parece que... Mas assim, não é uma... E aí entra também essa questão da dignidade individual e de como cada um tem a sua individualidade. Porque o significado e o significante são coisas completamente diferentes para cada ser humano. O significado de uma bengala para você é um, para mim é outro. E você falar sobre isso, eu consegui entender a partir da sua fala, da sua perda, o que aquilo significa para você é muito difícil. E a gente entender isso, né, Dani? Por exemplo, para você pode ter sido muito mais fácil perder o cabelo.
Mas perder a mobilidade é muito mais complexo, porque é o que você está falando. Você, como indivíduo, era um indivíduo que sempre fez tudo isso, que sempre pedalou um monte, que sempre se deslocou pela cidade com a sua força física. Então, isso é algo da sua individualidade. Enquanto para outra pessoa pode ser pior perder. A gente tem histórias de pacientes que se recusam a fazer quimioterapia porque não querem perder o cabelo. E aí, às vezes, a gente cai numas de, nossa, mas que fútil, é só um cabelo. Mas a gente sabe o que aquele cabelo significa para aquela pessoa. E quem é a gente para dizer o que é mais importante para o outro? E entender também, Dani, uma das coisas que eu tenho aprendido muito, que é o quanto também essas pequenas perdas interferem no olhar do outro sobre a gente que perde, né? A gente aí, eu tô colocando, mas enfim, você como paciente pode falar muito mais. Como você mudar o seu cabelo, o seu corpo, a sua autonomia, muda o olhar do outro para você. E a gente se constitui pelo olhar do outro, né? Então, tudo isso é tão delicado e tão importante da gente prestar atenção e escutar e individualizar. E perceber que cada um vai ter a sua individualidade e o que é mais importante e qual é a perda mais dolorosa para cada um, né? O que eu vejo muito são receitas muito prontas, sabe? O que serve para mim, serve para o outro. Exatamente. E isso não é saudável, nem para mim e nem para o outro. Porque, para mim, o processo de cortar o cabelo foi muito difícil, mas hoje eu estou extremamente adaptada a ele, né? Tanto é que foi muito traumatizante para mim perder meu cabelo, que eu não quero deixar ele crescer, porque eu sei que vem um outro processo de tratamento e eu não quero ver ele grande de novo e ter que perdê-lo de novo, né? Então, eu estou mantendo ele assim, porque eu não quero ter que passar por tudo de novo, por mais uma perda. Então, eu acho que o apelo que eu deixo aqui é para que as pessoas aprendam a respeitar a dor do outro. Eu acho que esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para que a gente também possa ser mais respeitado, né? Aprender a entender a dor do outro, eu acho que já é um primeiro caminho. E acho que entender também, eu outro dia estava, enfim, durante a UBS, tudo que eu estava vivendo lá, eu fui escrever um texto e eu me deparei com a questão do inconsolável. E o que é inconsolável? A gente precisa aceitar que tem coisas que são inconsoláveis. Não é para dar consolo. A gente vai estar ali, a gente vai estar junto, a gente vai validar a dor do outro, né, Dani? Acho que é isso que você está falando. Validar a dor do outro, mas não tentar consolar, não tentar diminuir e dizer que aquilo não é para doer. Porque tá doendo, né? Quem é você para me dizer? Se eu tô te dizendo que tá doendo, você não pode me dizer, não tá doendo. Mas eu tô dizendo que tá doendo. Então, acho que os cuidados paliativos e a morte, elas emergem no inconsolável. E a gente precisa dar lugar para o que é inconsolável dentro da gente e no outro também, sabe? Acho que essa é a importância disso tudo também. Eu quero agradecer de coração a presença da doutora Laura, meu amor da minha vida. Muito obrigada, doutora Laura. Muito obrigada, Max. Beijos. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Lembrando que este vídeo faz parte de uma entrevista dividida em 3 partes com a doutora Laura Miller, falando sobre cuidados paliativos no Brasil. Eu recomendo esses vídeos para você que ainda não assistiu, que busque na nossa lista de vídeos os primeiros episódios, porque eles trazem temas muito importantes para as pessoas que têm câncer e para as pessoas que cuidam de quem tem câncer. Curta o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes, se inscreva e ative o sininho e deixe seu joinha. Beijo!